Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje do WHG R11, né? Esse fundo imobiliário aí, multi-estratégia, tem permuta financeira, tem fundo imobiliário, tem crédito, mas a maior parte é de crédito, tá? Eu já vou te adiantar, a gente já tem um vídeo dele aqui no canal. Aliás, se você ainda não é inscrito, já deixa a subscrição, já ativa as notificações para você ficar ligado com novos vídeos, tá? A gente vai ver a carteira com mais detalhe nesse momento aqui, né? Seguindo aqui a ordem cronológica do relatório, eu queria falar sobre a deflação dos CRIs, tá? Que vem impactando aí negativamente, né, o resultado de vários fundos imobiliários de crédito, mas que o gestor ele coloca aqui, né, que os meses no IPCA de setembro e de outubro já observa uma leve recuperação, que inclusive levou eles a manter ali uma perspectiva de manutenção dos dividendos distribuídos, tá? Eu já te adianto que ele distribuiu 0,10 centavos por cota, tá? Lembrando que ele também é um fundo de base 10, tá? Em termos de negociação, ele teve uma permuta financeira, né, com investimento ali de 2 milhões, numa SPE, né, um terreno no bairro dos Jardins, em São Paulo, né, e o setor ali residencial, tá certo? Em termos de movimentação ali dos créditos, né, teve uma venda que gerou um ganho de capital, tá? É, ele vendeu uma taxa média de IPCA mais 7,20 e tinha comprado, né, a IPCA mais 7,50, e quando você vende, né, por uma taxa menor do que você comprou, né, tudo mais constante, você tem uma valorização desse título, um ganho de capital que a gente vai ver no resultado. Teve um vídeo que eu gravei recente ali, na verdade dois, né? O Fiagro da Capitânia do Banco do Brasil, que a gente bateu bastante nessa tecla ali de regime de competência, marcação a mercado. Não vou me estender muito nesse momento. Adentrando aqui para outra compra, né? Foi um CRI de 5 milhões a uma taxa de IPCA mais 10,90, né? Bastante atrativa essa taxa. Agora a gente vai para aquele overview, né? Que a gente está acostumado, né? De cara, eu já te falo, né? Está negociando com um pequeno desconto ali de aproximadamente 2,42% sobre o valor patrimonial, né? O valor patrimonial está 9,90, valor de mercado 9,99. Como eu te falei, ele é um fundo de base 10, tá? Distribuiu 10 centavos por cota, que dá um yield mensal ali de mais de 1% ao mês, tá certo? Patrimônio total do fundo ali, pouco mais de 248 milhões, ainda é um fundo relativamente pequeno, mas já chegou ali a 12 mil, quase 13 mil cotistas, tá? Em termos de custo, o fundo tem uma taxa de administração e gestão de 1% ao ano, tá? E uma taxa de performance de 20% do que excedeu o IPCA, mais a média do yield, né, do IMAB 5, tá certo? Então ele não cravou ali aquele IPCA mais 6, como alguns fazem, mas escolheu ali a média, né, que seria um benchmark aproximado, acho justo, né, sem entrar no mérito aqui do valor, dos 20%, mas o benchmark de referência para a performance eu acho bem razoável, tá certo? Então, a gestora, tá, é a WHG, ela tem um fundo multimercado de bastante sucesso, né? Inclusive faz uma apresentação no YouTube excelente, eu assisto realmente todo mês. A administradora é a XP, tá? Agora, adentrando aqui, né, na carteira do fundo, né, de crédito, o fundo está com 84,7% em crédito, tá? 13,9% em fundos imobiliários e 5,3% em permuta financeira e 1,2% em caixa, tá? Então, voltando aqui para a carteira de crédito, né, você vê que ele tem uma concentração até um pouco maior do que a média aqui, principalmente nesses dois ativos, né, 9,2% e 10,8%, né, um residencial, outro de escritório, são indexadores diferentes, enfim, e o resto, né, é bem diversificado, mas tem duas posições que são um pouco mais concentradas, até pelo patrimônio do fundo, né, o patrimônio líquido do fundo, que não teria sentido também fazer uma diversificação tão grande com um patrimônio líquido pequeno, tá certo? Em termos de LTV, né, uma estrutura ali de garantia na média a 47,52, está razoável também. Aqui a carteira de fundos imobiliários, deixa eu aumentar aqui, se destacam dois, tá? O MCHY11, com 9,8% do PL, também uma posição bastante concentrada, bastante relevante, né? O Mauá Capitânia High Yield e o KNHY11, né? Também High Yield da Kinea. Então, o gestor mostrando que ele está sendo, né, arrojado ali, apostando em dois fundos de CRI High Yield, né? Talvez para complementar ali a estratégia, né?
Não sei se você tem algum desses dois na sua carteira pessoal, tá? Em termos de permuta, 4.4 é a permuta, ambos no segmento residencial, Mod Pinheiros, e essa movimentação, né, que ele teve, a Alameda ali do Jardim 0.8, fechando o total de 5.3. Essa questão de passar aqui 100% dos ativos é por conta, né, dessa operação ali compromissada, que é uma espécie de mini alavancagem ali que quase todos os fundos estão fazendo hoje em dia com caixa, tá certo? Então também não precisa se assustar. Aqui está de forma mais didática, né, o que a gente já tinha visto, que é a distribuição do patrimônio, e aqui sim facilita bastante a nossa vida, que é os indexadores da carteira que compõem os CRIs, que a gente já viu, né? São 84,7% da carteira, a grande maioria. Então vamos lá, 57,3% está atrelado a IPCA, com carrego médio ali de 8,51, né? IPCA mais 8,51. 38,3 está em CDI, pagando CDI mais 3,87, e apenas 4,4 está em GPM, pagando GPM mais 7,85, tá certo? Em relação ao resultado, né, a gente vê que ele é um fundo, ele tem uma pegada bastante grande em relação a trading, ele não se furta a obter ali ganho de capital. Claro que ganho de capital ele é ocasional, você nunca pode contar com isso, mas se você pega e analisa o resultado histórico, você vai ver que tem gestores que têm uma tendência a movimentar mais a carteira e com isso, né, buscar ganhos de capital ali, embora não dê para cravar que vai ter todo mês, ele passa a ser constante, né? Não é um rendimento recorrente, mas é constante, que volta e meia vai aparecer, tá certo? Então, em relação ao mês de outubro, que é o que a gente está analisando, ele conseguiu, né, uma parte ali de ganho de capital, lógico que a maior parte são dos CRIs, né, com juros, correção e outros. A carteira de CRI também teve ganho de capital até maior do que a carteira, a carteira de FI teve um ganho de capital até maior do que a carteira de CRI, né, mais de 21 mil ali, e o resultado geral, né, né, marcação a mercado ali, foi de, né, 2,203, ele distribuiu 2,508, então ele distribuiu um pouco a mais, provavelmente utilizou uma parte dessas reservas ali para dar um yield mensal de 1,04 ao mês, tá? Já chegando mais para o final aqui, né, em termos de negociação, a máxima entre a data desse relatório, ele negociou a 9,60, a mínima 9,60, a máxima 9,78, tá certo? E aqui, já chegando ao fim, ele traz a tabela de sensibilidade da carteira de CRIs, tá? Do mercado secundário. Se você comprasse ali a R$ 9,66, você estaria levando o equivalente, né, ao preço de mercado na data desse relatório a 57,7, né, que é o percentual da carteira de CRI que a gente acabou de ver aqui, tá? Deixa eu só voltar aqui, te mostrar de novo, né? É esse percentual aqui que a gente está falando, tá? Então aqui ele repete esse percentual na tabela de rentabilidade. Então, enquanto aqui na taxa de mercado você estaria levando, e também a 9,66, né? O equivalente a IPCA mais 9,50, aqui ele colocou, né, IPCA mais 8,51, que é a taxa de compra dele, tá certo? Então isso precisa ficar claro para você, espero que você tenha entendido, tá? E seguindo a linha aqui, vamos utilizar, né, os 9,66, o CDI também, equivalente a 38,3 do PL da carteira de CRI, pagando CDI mais 4,14 e GPM mais 8,49. São remunerações, sim, atrativas, não há como negar, tá certo? Apenas um pequeno detalhe é que essa estimativa aqui de remuneração ela não leva em conta taxa de administração e performance, tá? Então o fundo vai trazer no final aqui a distribuição de cada ativo, sua respectiva categoria, né? Como a gente está vendo ali, por exemplo, esse aqui, CRI Alinea Urbanismo, né? É um loteamento em Santa Catarina. Há uma taxa de aquisição de GPM mais 7,85, o prazo 22/2/2030 e as respectivas garantias. Aqui eu não vou passar um por um para não ficar muito extenso, tá? Não sei se você já tem esse fundo, se não tem, se já conhecia. Espero que você tenha gostado do vídeo. Claro, não deixe de se inscrever no canal, deixar um like, que isso ajuda bastante a gente. Valeu, grande abraço.